Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Um amém bem forte. Você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco, nosso abraço. Você está levantando o altar aí na sua casa. Nós louvamos a Deus pela sua vida. O Senhor está recebendo nesse momento o culto que aqui está sendo prestado, está contemplando aí a sua vida. Você que está adorando ao Senhor conosco, parabéns a você que está nesse momento levantando o altar na sua casa, altar de adoração, de louvor, de exaltação ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor, de hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, irmã Evan, aí pelo retorno aqui dado, né, nossa equipe aí multimídia trabalhando direitinho e da sonoplastia. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Eu quero nesse momento abraçar os irmãos que estão cultuando ao Senhor em outras cidades. Lá em Macaé, no Rio de Janeiro, a irmã Vânia, em Tarantim, Vila do Estrela, vários irmãos adorando o Senhor conosco, de cidades diferentes, Salvador, Jacobina. Nós louvamos a Deus pela vida de todos. Também a Jamile, que está cultuando ao Senhor com a irmã Belmira, com Sandoval, e também os demais filhos, né, da irmã o Silas. Nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão cultuando ao Senhor conosco. A Aline, a filha da irmã Belmira, bênção de Deus aí. A gente vê assim, irmãos, que vem aqui ao templo, que pode vir, aqueles que não podem vir, estão cultuando em casa, através das ondas do rádio. Deus abençoe no nome de Jesus. Cadê Juninho? Está cultuando de lá, ou Nosleide? Ou hoje não? Gente, o Juninho está aprendendo a pintar, viu? Meio entediado lá, a mãe aí a artista plástica pintando. O Juninho já fez umas 2 telas lá. E depois eu dei risada das telas do Juninho, mais bonito do que as minhas. Eu tive um curso na Wesley, quando passei pela Wesley, teve lá um curso de pintura. E como foi bom, eu peguei um texto bíblico, até andei dando essas dicas aí do que fazer em casa. Você pegar um texto bíblico e interpretar o texto com pintura, você trazer aquele texto transformando em uma pintura. Muito interessante. E eu peguei alguns textos bíblicos assim, eu fiz lá a pintura do meu jeito. E interessante que aí teve o dia da exposição. E como a pintura não ficou muito clara, aí as pessoas paravam de frente à minha pintura e ficavam: o que é isso? Quem é que pintou? E esse tempo pós-moderno, né, em que a arte ela não é assim tão clara. Aí as pessoas, quando eu ia explicar, pronto, aí eles começavam a ver sentido, mas muito legal. Fiquei com vontade de me tornar um artista plástico, mas não é muito jeito não. Gente, abra sua Bíblia aí em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, através desse texto. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Deus seja louvado, glória a Deus. O irmão Renato ali, que benção. A irmã Ceinha, Deus seja louvado. Guina em casa, muitos irmãos em casa. Mas esse tempo vai passar, amém, amados? Esse tempo vai passar. Todos encontraram 2 Timóteo 2, do 1 ao 13, nos diz assim. Eu lerei o verso, os irmãos lerão o seguinte, tá bom? Pois tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com ele, viveremos. Se o negamos, ele nos viverá. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Deus, vem ministrar a Tua graça, o Teu perdão a toda a nossa geração, Senhor. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas. Converte-nos a Ti, Deus, seremos convertidos. Nos esvaziamos de nós mesmos, lançamos por terra, Pai, toda altivez, prepotência, arrogância, autossuficiência. Deus, anunciamos a Tua face, por favor. Deus, na nossa vida, nossa família, na igreja, cidade da Betica, Bahia, Brasil e toda a nossa geração, em favor de toda a humanidade. Pai, tenha misericórdia de nós. Ouve, Senhor dos céus, a oração feita neste lugar. Perdoa os nossos pecados e sara a terra. Pai, venha libertar as Tuas ovelhas. Venha, ó Deus, da paz com o Teu aprisco. No nome de Jesus. Amém. Que bênção. Queridos, esse texto a gente percebe Paulo numa situação em que ele se encontrava preso, mas mesmo em uma prisão, Paulo está tendo uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de encorajamento para o jovem chamado Timóteo, jovem pastor Timóteo. Tem uma irmã que estava aqui gestante, né, e estava aí dizendo: se for menino, vou botar Timóteo, que é para o pastor falar Timóteo. É TI, não tem X, não tem S, T, não, é Timóteo mesmo. Timóteo. Esse jovem precisava de uma palavra de encorajamento. Timóteo é um jovem pastor. E o sacerdócio traz consigo o seu labor. E nós estamos percebendo, no quadro que estamos vivendo, algumas pessoas perdendo estímulo, perdendo ânimo. E aqui nós temos nesse texto um jovem que está solto, não estava preso, e sendo encorajado por um outro que estava preso. Olha que interessante. É comum às vezes a gente ir visitar alguém que está numa situação difícil de enfermidade, e em vez de você cumprir o ofício da visita, de encorajar, de levar a palavra de fé e esperança, você sai como se fosse você que recebesse a visita. Já viu? Já se viu alguma situação assim? Pois bem, o Senhor nos chama nesse momento para sermos instrumentos de paz, instrumentos de fé, instrumentos de esperança, instrumentos para encorajar aquele que está se desencantando, aquele que está perdendo a fé, perdendo a esperança. E eu quero convidar você a se perceber nesse texto, como aqui Paulo, ele se encontra em uma situação difícil, mas no entanto, ele deixa bem claro que a palavra de Deus não está presa. Embora estando ele preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Quantas pessoas em casa sem poder sair por conta dessa situação? E esse momento é o momento que a gente deve fazer várias reflexões. Dentre elas, lembrar dos presos. Como diz em Hebreus, lembrai-nos dos presos como se estivessem presos com eles. Claro que quando Jesus ensina isso para nós lembrarmos dos presos, Ele está lembrando para irmos visitar, irmos levar uma palavra. E é evidente que nesses dias não está se podendo fazer visita exatamente por conta do isolamento social que está para todos. Mas é importante você fazer uma reflexão. Se está difícil, meio entediante ficar em casa, imagine para aquele que está no cárcere. É claro que
você vai dizer, pastor, ele está lá por uma disciplina, porque cumpriu uma pena. Sim, ele vai estar lá cumprindo uma pena, e a consciência dele vai estar, de alguma certa forma, falando com ele mesmo de que ele está ali por uma razão. Mas isso não deixa de ser entediante. Isso não deixa de ser uma situação difícil. Então, quando você se perceber dentro de casa, em que a sua vida mudou, a sua rotina mudou, e você agora está limitado, você não pode sair sem uma máscara, você não pode ir em determinado lugar, você não está podendo ir mais ao restaurante, você não está podendo ir mais fazer uma coisa, fazer outra, como fazia. Lembra de alguém no cárcere, que é uma situação muito pior, porque em casa você tem um quarto, você tem a sala, você tem a cozinha, você tem como circular, e é uma condição bem diferente. Então Paulo ele está aqui encorajando Timóteo, trazendo estímulos para que Timóteo fosse fortalecido e pudesse estar firme na fé, fortalecendo a outros. Firme na fé para fortalecer a outros. Daí o verso 1, Paulo começa dizendo, olha Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo. Fortifique-se na graça de Deus. Precisamos, irmãos, estarmos fortalecidos na graça. Essa graça que é o favor imerecido que todos nós não merecíamos e o Senhor nos deu. Por intermédio de Jesus Cristo, a salvação, o seu amor, o seu perdão. E não somente isso nos fez agraciados, para agraciarmos a outro. Onde havia em nós o pecado, a abundância de pecado, passou a haver a abundante graça de Deus, ao ponto de nos transformar, nos redimir, nos regenerar, mas para um propósito, para fazer de nós canais da graça, para fazer de nós instrumento da graça, para que outros sejam agraciados. Lembra da palavra de saudação do anjo com Maria? Salve, agraciada, o Senhor ministrou a sua graça sobre Maria, fazendo dela uma mulher agraciada, para que por meio dela viesse o Senhor Jesus. De igual modo a nós, claro que na missão de Maria, uma missão única, especial, que não houve antes nem haverá, foi única, de conceber o seu útero, o Senhor Jesus. Mas todos nós recebemos o Senhor em nosso coração e temos esta graça, a graça do Senhor em nossas vidas, para sermos canais da graça. Então, diante de um mundo que está terrivelmente desgraçado, sem graça, enfermo, numa pandemia, nunca se fez tão necessário pessoas cheias da graça, pessoas cheias de Deus, pessoas para, fortalecidos nessa graça, poder fortalecer a outros. Você tem a palavra graça, e contrário à palavra graça, você tem a outra palavra que para alguns é um xingamento, que é desgraça, que é uma pessoa sem graça, não é a graça, com a ausência da graça. Então, fortifica-te na graça. No versículo 3, Paulo convida Timóteo a ser participante dos sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos, participa comigo, Timóteo. Paulo socializa a sua dor, socializa o seu sofrimento. Ao mesmo tempo que ele está a despertar e encorajar, ele está ao mesmo tempo trocando com Timóteo agora o seu sofrimento, a sua dor, de ali está no cárcere. E Jesus ele compartilhou o seu sofrimento no Getsemane com os 3 discípulos amigos, falando da angústia que estava sentindo, uma angústia de morte. E o apóstolo Paulo, ele pede oração, ele abre a boca e ele fala daquilo que lhe fazia sofrer. Não silencie a sua dor, não cale o seu sofrimento.
compartilhe a sua angústia. Não silencie, abra a boca e fale das suas incertezas, dos seus medos, das suas inseguranças. Não sofra sozinho. Compartilhe. Nós temos aqui a clínica pastoral funcionando. Hoje tivemos aí atendimentos. Todos os dias a gente tem atendimento aqui. Segunda-feira tivemos atendimento. Você pode ligar no 77991061349. Pode ligar aqui no telefone da igreja 7732613282. E a secretária vai estar agendando atendimento. Você pode procurar alguém, você que de repente não é daqui da cidade, é de uma outra cidade, é de outro estado, mas você tem alguém da sua confiança perto de você, da sua família, você conhece algum irmão em Cristo, que você pode compartilhar a sua dor, o seu sofrimento, não abrir o coração bem verdade para qualquer pessoa, mas você pode ver que no seu ciclo de amizade há pessoas confiáveis, que você pode sim abrir o seu coração e socializar a sua dor, o seu sofrimento. Então Paulo convida Timóteo agora a sofrer com ele. E este sofrimento, Paulo vai trazer agora aqui 3 linguagens em forma de metáfora. Paulo vai ilustrar aqui os deveres árduos do ministro, que acontece no ministério. E Paulo então ele traz aqui faz uma comparação com as metáforas do labor, do trabalho de um soldado, de um lavrador e de um atleta. Quando ele convida Timóteo para participar do sofrimento, ele está mostrando aí o que é inerente ao sacerdócio, o sofrimento. Isso é bom que está abrindo os olhos para Timóteo também perceber a realidade que está imposta para nós. A vida ela não é linear. A vida não é só alegria, é também tristeza. E por que quando a tristeza chega a gente também não recebe? Quer viver só sorrindo o tempo todo? Não é assim. A vida não é só de abundância, é também de escassez. Na vida tem paz, mas também tem aflição. Tem vitórias, mas também tem derrotas. Tem chuva, mas também tem sol. E nós precisamos saber viver cada momento, cada situação, gostosamente. Se é um momento de luta, vamos lutar com as armas que a gente tem na palavra de Deus. Se é o momento agora que estamos vivendo em todo o mundo, de uma pandemia, de uma peste que foi enviada, que até o momento não há cura pela medicina, os governantes estão desorientados, perdidos, mas a palavra de Deus aponta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Paulo fala aqui essas 3 linguagens, de forma metafórica, do labor de um soldado. Ele diz: olha, nenhum soldado, Timóteo, em serviço se envolve em negócios desta vida. O soldado tem foco. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, assim como o soldado, ele quer satisfazer aquele que o arregimentou, de modo que nós também precisamos estarmos focados em como agradar ao Senhor dos Exércitos, em como agradar ao Senhor Jesus, em como ser agradável em um momento como esse. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Existem regras, existem normas, existem princípios. Interessante que ele vai trazer no versículo 8 uma palavra que a gente precisa estar sempre lembrando. Paulo fala assim para Timóteo:
Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Fala comigo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo da semente de Davi. Lembra-te de Jesus Cristo segundo o Evangelho. Com o Evangelho da graça. O ressurreto dentre os mortos. Aquele que venceu a morte. Jesus o vencedor. Você está passando por uma luta. Lembra-te de Jesus Cristo que triunfou sobre a morte. Para nos fazer também triunfadores, vencedores sobre todos os nossos inimigos, sobre toda a adversidade, sendo a morte a maior de todas, a maior de todos os embates da humanidade. E Jesus venceu. Então lembra-te de Jesus Cristo. Em João 16:33, Jesus Cristo disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também." Então lembra-te de Jesus Cristo que não desistiu. Lembra-te de Jesus Cristo que foi firme até a morte e morte de cruz. Lembra-te que mais sofreu Jesus. Eu cresci ouvindo isso. Diante de alguns sofrimentos da vida, a minha mãe dizia assim: mais sofreu o Senhor por nós. Você já ouviu isso dos mais antigos? Mais sofreu o Senhor por nós. Irmãos, e como essa palavra que parece ser simples, mas traz um consolo, um conforto e nos dá uma renovação para termos a resiliência, a capacidade de superar o obstáculo à frente. Então lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. E aqui a gente pode lembrar de Jesus Cristo em vários aspectos. Lembrar de Jesus no amor. Em João 13:1 está escrito que, sabendo Jesus que tinha que passar desta vida para outra, tendo amado, amou-os até o fim. Lembra-te de Jesus Cristo que estabeleceu o princípio dos veadores e não se embaraçou. Assim como o soldado não se embaraça, tem um foco, assim como o atleta, como o lavrador. Precisamos ter disciplina, precisamos ter paciência, como tem o lavrador que lança sua semente e espera o fruto germinar. É preciso ter paciência. E quando de repente a paciência vai embora, aí vem a aflição, é hora de buscar então no Senhor. É hora de buscar no Senhor a condição de continuar paciente, não perder a paciência. Porque se perder a paciência, aí vem o estresse, vem a ansiedade. Aí passamos a ter problema no lar, passamos a ter problema no ambiente de trabalho para aqueles que estão podendo trabalhar. E não vai valer a pena. Então lembra-te de Jesus Cristo na obediência. Foi obediente. Lembra-te de Jesus Cristo que resolveu fazer a vontade do Pai e não a dele. Lembra-te de Jesus Cristo no serviço. Lembra-te de Jesus Cristo na humildade. Ele disse: não vim para ser servido, mas para servir. É muita gente querendo ser servido. E precisamos lembrar de Jesus Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Amou incondicionalmente, porque decidiu amar, decidiu obedecer. Lembra-te de Jesus Cristo, como ele aqui viveu, tendo compaixão, se solidarizando, ministrando perdão, até mesmo para aqueles que não reconheceram que haviam errado contra ele. Não foi assim? Não, só vou perdoar se vir pedir perdão a mim. Lembra-te de Jesus Cristo. Tem um livro muito interessante, que foi bastante lido e citado há um tempo atrás, anos atrás. Em meus passos, o que faria Jesus? Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está encorajando Timóteo para que ele tivesse tolerância, para que ele tivesse a comunhão, para que ele não perdesse de vista o
propósito para o qual foi chamado. E aí a gente tem, no verso seguinte, ele falando novamente do sofrimento desse evangelho, que ele estava sofrendo por conta do evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Nunca foi tão fácil fazer missões. E agora os irmãos estão com tempo em casa. Da tua casa você pode alcançar o mundo sem sair de casa. Olha que interessante. O que você tem postado nas suas vidas? Tem postado o versículo da Bíblia? Tem postado o texto para a esperança? Tem compartilhado o culto? É momento de lançarmos a palavra. Palavra da fé, palavra da esperança. Essa palavra não está presa dentro das casas. Você pode lançar esta palavra, que é a semente, e essa semente vai germinar. Então, embora Paulo estando preso, ele está colocando que a palavra do Senhor não está presa. E ele vai trazer agora algumas convicções que todos nós precisamos ter, porque essa palavra ela é fiel. Deus é fiel. E o texto diz: se morremos com ele, também com ele viveremos. Jesus encoraja o seu discípulo lá nas bem-aventuranças, dizendo: olha, se perseguir os profetas que foram antes de vós, perseguiram a vós, perseguiram a mim, perseguiram a vós. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Sois bem-aventurados. Mateus 5, 10, 11. Sois bem-aventurados. Bem-aventurados sois. E Paulo está trazendo para Timóteo que a importância de perseverar. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, que é o que a gente não pode fazer, é negar a fé. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E Paulo traz uma outra informação interessante, mais importante ainda, que é dizendo o seguinte: olha, mas se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo você não sendo fiel, mas está perseverando. Mesmo você não sendo fiel, mas está lutando para ser. Mesmo você não sendo fiel, mas está buscando ser. Paulo está dizendo: olha, ele continua fiel, não desista. Hoje nós vimos aqui um texto muito lindo pela manhã de Oséias. Nós entramos no livro de Oséias. Oséias capítulo 1 foi a leitura aqui de hoje pela manhã. E o livro de Oséias vai retratar exatamente a questão da fidelidade de Deus, contrapondo a infidelidade de Israel. Mas mesmo Israel sendo infiel, Deus permanecia fiel. E o livro de Oséias é um livro em que o Senhor vai trazer um relacionamento, um casamento de Oséias vai ser de uma certa forma símbolo da infidelidade de Israel. Deus manda o profeta tomar uma mulher de prostituições. E o Senhor disse: terá 3 filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Porque a terra, eles haviam se contaminado com outros deuses, se envolvido com outros deuses. A nação de Israel se tornou idólatra. Imagine a humanidade, nosso país, dito cristão, nominalmente, mas na prática se levanta altares para diversos deuses. E como nós somos uma nação que é uma miscigenação, várias nações, vários povos, vários Brasis, aí a gente tem nessa diversidade cultural várias religiões, vários deuses, vários tipos de adoração. Mas a palavra mostra, tanto em Oséias como em Jeremias,
esse Deus que ama, esse Deus que é fiel, mesmo com aqueles que não são fiéis. Mesmo o Senhor trazendo nomes para os filhos de Oséias. Não meu povo, desfavorecida, Jezreel, melhor dizendo, porque o Senhor estaria ali agora tratando com disciplina. Depois, o outro nome desfavorecido estaria agora já não mais com aquela graça toda. Mas mesmo assim, o Senhor no final, ao término, porque Deus, Ele é amor. E na condição desse Deus que é amor, Ele trata também com disciplina, mas a sua ira não permanece para sempre. E Ele então termina dizendo: chamai vosso irmão meu povo, aquele que não era mais meu povo. E a vossa irmã, aquela que era desfavorecida, chamai agora favor, graça. Então nós vamos ver que essa nação que teve na condição da infidelidade, como esteve a esposa de Oséias, se mantém um Senhor fiel, uma esposa infiel, uma esposa prostituta, uma esposa que não estava ali agindo conforme deveria, mas esse esposo permanece amando, não desiste e é fiel, ali colocando Oséias neste relacionamento aqui, no casamento, e Deus simbolizando aí o profeta e a nação, a esposa, numa infidelidade. Mas Deus demonstrando aqui o seu amor. A gente vê, irmão, no livro de Jeremias, é um livro muito interessante, e quando eu vou falar desse Deus que ama, esse Deus que é fiel, como diz aí o texto de Paulo a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. No livro de Jeremias, no capítulo 2, nós temos outro momento assim muito interessante para retratar esse amor de Deus. E quando eu penso nesse Deus que é amor, esse Deus que ama, a gente pode pensar que é amor de forma conceitual. Deus é amor, está lá 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, Deus é amor, e tal, aquele que ama nasceu de Deus. É até um corinho que se canta muito com as crianças. A gente pode pensar o amor como um mandamento. Deus mandou que Israel lhe amasse, que nós o amássemos. É o primeiro mandamento, está lá no Antigo Testamento. Jesus Cristo trata, tornando os dois mandamentos mais importantes, que é amor a Deus, amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o seu ser, e amar o próximo como a si mesmo. Mas nesses textos de Oséias e de Jeremias, a gente vai ver o amor não numa dimensão conceitual ou de mandamento. Deus determinando, estabelecendo como princípio, como norma, como a diretriz, para estabelecermos com Ele um relacionamento de amor, e por uma força de lei, de mandamento. Porque o amor não fica só no mandamento nem na lei, o amor também é dom. Oh, glória a Deus! Ele nos deu o dom de amar. Todo aquele que nasce de Deus tem o DNA de Deus, capacidade de amar, porque Deus ama. Irmãos, quando a gente vai falar de amor e desse Deus que é amor e que é fiel, e Ele é fiel porque Ele amou, não dá para a gente ver o amor nessas dimensões: mandamento, dom e fruto do Espírito. Como fruto, você vai pensar em algo que é da natureza, que Ele é próprio. Você não pode pensar em colher uma manga no pé de laranja. A mangueira vai dar manga, é da natureza dela. Então o amor como fruto, aquele que nasceu de Deus, vai frutificar amor. Porque é inerente, é da sua natureza, da sua essência. Com isso eu estou querendo dizer a você, que estava aqui falando do amor numa lógica conceitual de mandamento, e eu tenho que entrar nessas outras lógicas de amor como dom, amor como fruto do Espírito.
para que você entenda que nós somos indesculpáveis se não amarmos. Mas o que eu quero dizer é que no livro de Jeremias, no livro de Oséias, a gente vai ver o amor manifestado, não assim, numa lógica de mandamento, mas é o amor de Deus de forma prática, demonstrado para um povo infiel, para uma nação infiel. No capítulo 2 de Jeremias, o Senhor vai se lembrar da nação, do seu povo, quando ainda, o texto diz, quando ainda era jovem, quando eles saem do Egito. O Senhor diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando, vai e clama aos ouvintes de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Israel saindo do Egito, e nessa peregrinação pelo deserto com o Senhor, Deus se lembrando com saudade desse momento, porque o Senhor percebia esse povo no relacionamento com ele de amor. E olha que a gente sabe de tantas coisas que aconteceram nessa peregrinação, né? Fizeram bezerro de ouro, murmuraram, reclamaram, queriam voltar. Mesmo infiéis, Deus permaneceu fiel. Mesmo da peregrinação no deserto, houve infidelidades deles, mas Deus permaneceu fiel, e eles chegaram à terra prometida. E aqui no capítulo 2, o Senhor vai retratando isso. Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita, todos que devoravam faziam-se culpados, porque Deus cuidava deles. E aí Deus começa a questionar: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastassem de mim, indo após a nulidade a ídolos, tornando-se nulos eles mesmos? O que eu fiz de errado? E sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, sem nem perguntarem, a gente percebe a alma do Senhor triste, porque esse povo lhe abandona. E Deus diz: olha, introduzindo uma terra fértil que eles não conheciam, mas depois de terem entrado nela, vós a contaminaste, da minha herança fizeste abominação. E aí o Senhor questiona os sacerdotes, os líderes, os profetas, os escribas, que não alertou o seu povo acerca do seu amor e da sua fidelidade. Mas ainda nesse contexto, o Senhor vai falando e dizendo: olha, duas coisas terríveis Israel fez. Trocou a mim. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos. Será que houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Nenhuma nação fez isso. Os filisteus não deixaram de adorar a Baal, mesmo perdendo as guerras. Os amorreus não deixaram de adorar o seu Deus, mesmo perdendo, tendo sido derrotado várias vezes. Nenhuma nação fez isso, e o Senhor está dizendo que nenhuma nação fez, mas o seu povo fez. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ó terra, porque dois males cometeu o meu povo: a mim o deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas. E aí o Senhor fala, olha, verso 21 diz: eu mesmo plantei. E aí o Senhor vai dizer no verso 20, que há muito que eu quebrava o teu jugo, e rompia as suas ataduras, e tu dizias: não quero servir. Deus quebrando as ataduras do seu povo, Deus libertando, Deus abençoando, e ele dizendo: nós não queremos te servir. Paulo está dizendo para Timóteo: mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Irmãos, o versículo, capítulo 3, verso 1. Esse é de rasgar, de quebrar qualquer coração. O Senhor fala assim: se o homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele
tornará ela? Claro que não. Seria a resposta. Não se poluiria com isso toda aquela terra? Olha, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna-te para mim. Diz o Senhor. Gente, isso é muito amor. Isso é muito amor. Isso é muito amor. Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna-te para mim. Aqui você vê o amor de Deus de forma prática para com o seu povo. E Paulo está falando desse Deus que é fiel, que não pode negar a si mesmo, e que mesmo o seu povo sendo fiel, ele permanece fiel. A gente tem a prova prática do amor de Deus quando ele entrega Jesus na cruz por nós. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, quando nós aqui citamos em todos os cultos, segundo Crônicas 7:13, quando só diz: se eu enviar peste entre o meu povo, Deus não está querendo destruir o seu povo. Deus está querendo que o seu povo perceba o seu amor, a sua graça, sua misericórdia, sua bondade, e se volte para Ele. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te ama e Ele te quer. Amando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, se voltando para Ele. Lembra-te de Jesus Cristo, como ali na cruz demonstrou amor por nós. Lembra-te de Jesus Cristo, que é a expressão do amor de Deus por nós. Lembra-te de Jesus Cristo, que por amor morreu a nossa morte, levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, os nossos castigos. Se fez maldito por nós, por amor a nós. Lembra-te de Jesus Cristo, que é a maior expressão do amor e do perdão de Deus para conosco. Então lembra-te de Jesus Cristo nas suas conversações, no seu ciclo de amizade, no seu dia a dia. Lembra-te de Jesus Cristo. Amém? Todos de pé nós vamos orar em nome de Jesus. Lembra-te do amor de Deus. Esse Deus que amou, esse Deus que é fiel. Ainda que você não consiga ser fiel como deveria ser, mas não desista. Não volte para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi trazida nesta noite. Pai, ali, ó Deus, levantaste Oséias para trazer uma mensagem de forma prática para o teu povo, uma demonstração do teu amor, da tua fidelidade. Meu Deus, amor e fidelidade é o que nós vimos na tua palavra nesta noite. Amor, fidelidade, perseverança é o que nós vimos nesta noite. Ajuda-nos, Pai, a estarmos amando a Ti. E nessa lógica do amor, Pai, perseverar, ser fiel. Deus, em nome de Jesus, toma cada um que ouviu a tua palavra, que está em casa, aqui na igreja. Meu Deus, que essa palavra venha, Senhor, e está inquietando, incomodando seus corações, ficaram gravadas em suas mentes, para que possa estar lembrando do Senhor Jesus, do seu amor, da sua graça, da sua perseverança, do seu perdão, da sua fidelidade, da sua lealdade, da sua submissão, da sua humildade, da sua compaixão. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Toma cada um nesta hora, fortalece-te na força do teu poder. Dá ânimo, meu Deus, àquele que se encontra sem nenhum vigor. Fortalece em ti, meu Pai, aquele que está, meu Deus, enfraquecido. Abençoa, Senhor, com paciência, aquele que tem perdido a esperança, a paciência. Abençoa, meu Deus, com saúde aquele que se encontra enfermo. Abençoa, Pai Santo, com perdão, com salvação, com libertação. Deus, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite. A tua palavra, que é o evangelho de boas notícias, de boas novas. Meu Deus, abençoa os nossos governantes. Abençoa que eles tenham de ti direção. Senhor, sopra dos 4 ventos do Espírito, ó Deus.
comando de cada cidade, de cada estado, além de Brasília, os 3 poderes. Pai, ministre o teu Espírito, ó Deus, para que haja harmonia entre os 3 poderes, para que haja independência, mas para que haja concordância, e nós possamos sair dessa situação fortalecidos. Deus, porque olhamos para Ti, o autor e consumador da nossa fé, olhamos para Ti, Jesus, o nosso exemplo de perseverança em meio às lutas, olhamos para Ti, Senhor Jesus, e em Ti está posta a nossa fé, o nosso coração, os nossos olhos, é em Ti está posto, Senhor, a nossa esperança. A nossa esperança é de Ti, é do Teu reino. É o Teu reino sobre os reinos dos outros. É o Teu reino sobre os corações de cada um de nós. É o Teu reino, Senhor, que já veio, está em nossos corações, mas é que ainda haverá de ser manifestado no tempo oportuno da Tua segunda vinda. Por enquanto eu venho, ainda não. O Teu reino já veio. Senhor, já está em nossos corações, nos ensinaste a orar para que Ele venha de forma plena e total, que venha o Teu reino sobre as nações e seja feita a Tua vontade em cada governante, em cada nação, em cada povo. Que venha o Teu reino, Senhor, a nos governar. Que venha o Teu reino, meu Deus, com as Tuas normas, com a Tua lei, com os Teus preceitos. Que venha o Teu reino de paz, de justiça. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu domínio sobre toda a terra. Em o nome de Jesus. Amém.